Bom dia, hoje 29 de março de 2023, eu sou Rogério Valadão, faço uma caminhada durante a semana aqui no Serete, Tatuapé, e Deus tem colocado palavra no meu coração para falar para quem está nos ouvindo. Se você é agraciado e está nos ouvindo, saiba que Deus tem um propósito com isso. E hoje a palavra que Deus me deu é uma palavra que é a fé e a incredulidade. Fé e incredulidade. E eu vou falar para você uma das coisas que Deus é, que ninguém fala para as pessoas. Deus é trabalhador. Deus é um Deus de movimento. Deus não é um Deus daquelas coisas que fica parada, sabe? Sem agir. Deus é um Deus que age, que faz acontecer as coisas. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse: o meu pai trabalha e eu também trabalho. Também, olha para você ver. Não é como muitas pessoas pensam que Deus vai estar quietinho, estável, né? Tá parado. Não, você pode não ver, mas Deus está em movimento, trabalhando. E o seu filho fez com que isso fosse realizado aqui na terra. Enquanto ele esteve aqui, a sua obra prossegue. O Espírito de Deus está visitando as pessoas nesse mundo. Ele enviou o Espírito. Você vê que Deus continua trabalhando. E é aí que vem a situação que a gente às vezes não percebe. Mas o pecado da incredulidade te gera vamos falar assim, você fica parado, sem movimento. Você cai naquilo que fala assim, estabilidade. Você perde o acompanhamento dos movimentos e do falar de Deus. Enquanto Deus falar e você estiver ouvindo a fala dele, Deus vai estar trabalhando. Mas quando você deixa de ouvir o Espírito de Deus, vem a preguiça espiritual, o sono espiritual, que é algo perigoso, porque boa parte que estava lá no deserto caiu nisso, porque eles estavam acostumados 40 anos aquele mesmo percurso, mas Deus falando, mas era um percurso parecido, eles não viam diferença, mas Deus estava agindo ali, falando diariamente, ensinando. E a boa parte voltou, desejou voltar, porque cansou aquela situação. A incredulidade tomou conta do coração deles. Eles não estavam mais querendo ouvir Deus falar, pararam de querer ouvir. E aí o coração, o perverso coração de incredulidade, fez com que eles quisessem voltar para trás. Um coração incrédulo é o pior mal que tem para o ser humano. Não acreditar que Deus está agindo e não ouvir o Espírito de Deus, porque Deus é movimento. Deus está em movimento, falando, nos ensinando. Então por isso a Bíblia, apesar de ser um livro, não é um livro para você decorar. A palavra precisa estar em você e ela vai estar em movimento na sua vida. Se você ler a Escritura, ela vai se renovar dia a dia. Todos os dias, quando você for para ela, ela vai te trazendo coisas novas. As boas novas vão estar entrando no teu coração. Hoje de manhãzinha, depois de algumas semanas fazendo caminhada, bateu uma preguiça, bateu um cansaço, falta de vontade de vir prosseguir, caminhar. E aí eu refleti que a maior luta que eu tenho é a preguiça mental, carnal, do coração. Eu falei: Senhor. E aí o Senhor me deu aquela palavra no coração, falar para o Senhor. Essa semana eu fui corrigido e não sabia falar o que é incredulidade, Senhor. Aí eu fui nas Escrituras, isso, lá em livro de Hebreus, fala da incredulidade, e fala com o perverso coração de incredulidade, perverso coração. E aí eu falei com o Senhor: o que é isso, Senhor? Aí o Senhor me mostrou que a incredulidade, ela chega nas pessoas sem perceber a falta de vontade espiritual de prosseguir em conhecer o Senhor.
falta de vontade de querer ouvir, desejo de querer acompanhar, de ver coisas novas no dia a dia, ouvir coisas diferentes, coisas novas e boas da parte de Deus. Por isso que muitas religiões por aí, a boa parte delas, os membros estão se afastando, morrendo, sabe? Porque nenhuma planta sobrevive sem água. E a palavra de Deus é como o rio de águas, sabe? Então, se a gente não estiver recebendo a palavra, nenhuma árvore, ela necessita de água para sobreviver, para produzir fruto, entendeu? Tudo nessa vida existe o frescor das coisas novas. Então eu quero falar para você que se você tá aí sentindo que tá incrédulo, tá duro do coração, tá ouvindo, mas não tem visto, ouvido Deus, você tá num sono profundo. Esse sono que é o sono porque você não está em movimento, não está trabalhando. Por isso Jesus fala assim: trabalha enquanto é dia, porque a noite vem, entendeu? E aí não há como que fazer. E a noite é perigoso. Quando Jesus fala de noite, ele fala negativamente para as pessoas, para as virgens, entendeu? Falou que o noivo passou, de repente estavam elas dormindo. Esse dormir é a ausência de estar em movimento com Deus, acompanhando Deus, de ouvir coisas novas, de ouvir Deus falar, estar recebendo a palavra do Espírito, renovando-se cada dia. E as suas ações vão demonstrar se você está crendo. E você deve ter certeza que quando a palavra vem, ela vai ter reação em você. Então fica aí minha palavra para você hoje. A obesidade, para você sair da obesidade, precisa exercício. Exercite a sua fé. Exercite ouvir Deus, ouvir Jesus. Exercite receber da palavra novas, coisas novas diariamente. Palavras que vão te colocar com um foco de prosseguir em conhecer o Senhor. Isso é viver em novidade de vida. Um abraço para você aí, tá bom? Fique na presença do Senhor e mesmo que você esteja num deserto, continue caminhando, continue ouvindo a palavra do Senhor, continue ouvindo o Senhor. Receba a palavra de exortações, repreensões, mas receba coração aberto. Jesus te ama.